Neymar pode ficar fora da próxima convocação da seleção brasileira. E tudo isso por causa de uma ausência em um simples jogo do Santos. O camisa 10 não foi relacionado para enfrentar o Mirassol, justamente a partida que teria um espectador muito especial na arquibancada, Carlo Ancelotti. Sim, galera, o técnico da seleção foi ao estádio esperando ver Neymar em campo e simplesmente não jogou. Nos bastidores da CBF, a reação foi de surpresa, frustração e até preocupação, porque agora a convocação do craque para os amistosos contra França e Croácia está seriamente em risco. Mas calma, porque a história tem bastidor. O desabafo de Neymar e até mesmo a falha de comunicação com o Santos e a CBF tem um detalhe que pode mudar completamente o futuro do camisa 10 na seleção. E agora rapidinho vou pedir aquela força, hein? Se você curte esse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal, deixa o like no vídeo e ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo e nenhum bastidor de análise de futebol, hein? Porque aqui a informação é sem enrolação. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but DC where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. A ideia de Carlo Ancelotti era muito clara e foi até o interior de São Paulo com o objetivo, avaliar Neymar fisicamente. O treinador queria ver o camisa 10 atuando contra o Mirassol para decidir se ele está pronto ou não para voltar à seleção. Só que horas antes do jogo, veio uma bomba. Neymar não foi relacionado para a partida. E o motivo? Desgaste muscular e risco de lesão. Segundo o Santos, não existe lesão, a decisão foi poupar o jogador que teria sido tomada juntamente com a comissão técnica. Mas nos bastidores da CBF, a leitura foi outra. A ausência frustrou completamente o planejamento de Ancelotti, que agora pode simplesmente não ter tempo para avaliar Neymar antes da convocação. E aí vem o problema. A lista final da seleção sai no dia 16 de março, ou seja, o tempo está estourando. Agora, a situação ficou delicada. Até a convocação da seleção, Neymar deve jogar apenas uma partida, o clássico contra o Corinthians, que só tem um detalhe curioso, né? Carlo Ancelotti não estará nesse jogo. Se o Neymar não mostrar algo muito forte nesse jogo, a tendência é que ele fique fora da convocação. A repercussão foi tão grande que o próprio Neymar resolveu falar. Ele não escondeu a irritação em redes sociais. O camisa 10 desabafou sobre as críticas e teorias envolvendo a sua ausência no segundo jogo. Abre aspas. Se eu jogo machucado, estou errado. Se eu só penso em mim, estou errado. Se eu me poupo, estou errado. Completou dizendo também: está complicado ser eu, hein? Muito difícil agradar todo mundo. Fecha aspas. Claramente, um Neymar cansado da pressão, mas no futebol a realidade é só essa, né? Performance e disponibilidade pesam muito, principalmente quando estamos falando de um craque de seleção brasileira e Copa do Mundo. E olha que a Copa do Mundo está chegando, hein? Carlo Ancelotti manteve a viagem para Mirassol, e durante a chegada ao estádio aconteceu uma cena curiosa. Torcedores, principalmente crianças, começaram a gritar: "Convoca Neymar". O italiano acenou, sorriu, mas não respondeu nada. E o silêncio dele já diz muita coisa, né? Hoje o cenário é bem claro. Neymar está na pré-lista da seleção, mas pode ser que não seja convocado. Precisa provar que está 100% fisicamente e agora ele tem apenas um jogo para convencer. E agora eu quero saber de você, eu quero saber a sua opinião. Neymar deveria ser convocado mesmo sem estar 100%? Ou a seleção precisa começar uma nova fase sem depender do camisa 10? Comenta aqui embaixo, porque esse debate promete pegar fogo, hein? E claro, se acontecer qualquer novidade sobre essa história, eu trago uma atualização aqui no canal no próximo vídeo. Brasileirão pegando fogo. Enquanto a novela da seleção esquenta, o Campeonato Brasileiro teve rodada cheia, hein? E teve resultados importantes. O Flamengo venceu o Cruzeiro por 2-0, com gols de Pedro e Jorge Carrascal. Vitória que coloca o rubro-negro no G4 e aumenta a pressão da Raposa, que ainda não venceu. E olha que situação do Cruzeiro, hein? Já virou assunto até na Europa. O jornal espanhol destacou um paradoxo. Um time que investiu uma fortuna no elenco e mesmo assim está brigando lá embaixo da tabela. E o principal alvo das críticas tem nome: Gerson, que voltou ao Maracanã e ouviu a torcida gritar "mercenário" em um clima super pesado para o jogador. E teve zebra gigantesca no Brasileirão, hein? O Curitiba venceu o Corinthians por 2-0, com gols de Jaci e Lucas Ronier. Resultado que coloca o Coxa entre os 5 primeiros do campeonato, enquanto o Corinthians, mais uma vez, teve muita posse de bola, mas pouca eficiência. E na minha opinião, quando um time tem bola, mas não tem jogo para criar perigo, alguma coisa está errada. Ou é o sistema ofensivo,
ou é a liderança? O que vocês acham? Comenta aqui embaixo, galera. Clássico baiano pegando fogo. E mais uma vez na Bahia tivemos um clássico, hein? O Bahia empatou com Vitória por 1-1, com gols de Ramon e Jean Lucas. Foi um jogo eletrizante, principalmente no primeiro tempo. O segundo tempo foi um pouco mais morno, mas lembrando que tivemos esse clássico alguns dias atrás, na final do Campeonato Baiano, onde o Bahia saiu vencedor. Mas e pra vocês, hein? Esse clássico, ele é monumental? O que vocês acham, hein? Comenta aqui embaixo. Atlético Mineiro respira. E na Arena MRV, o Atlético Mineiro vence o Internacional por 1-0, com gol de Thomas Coelho. Gol relâmpago logo no início do jogo, e depois brilhou a estrela do goleiro Everson, segurando o resultado e a vitória que tira o Galo da pressão, hein? E mantém o Inter na zona de rebaixamento. O que vocês acharam do jogo? O jogo começou com um gol relâmpago, muito rápido, e o Inter pressionando o tempo todo, porém brilhou a estrela de Everson. Mas comenta aqui embaixo, você acha que o Galo pode embalar agora? Comenta aqui, galera. Champions League pegando fogo. E na UEFA Champions League, galera, tivemos goleada pesada, hein? O Paris Saint-Germain venceu o Chelsea por 5-2. Foi uma atuação absurda do PSG, foi dominância total. E o Chelsea ainda saiu pressionado do jogo. Teve até torcedores nas redes sociais pedindo Felipe Luiz como novo técnico do time. Olha só o tamanho da crise, hein? E vocês, o que vocês acham? Você acha que Felipe Luiz daria certo no Chelsea? Você acha que ele resolveria o problema do time? Comenta aqui embaixo, o que vocês acham? É um absurdo ou é só uma ideia mesmo de motivação dos torcedores do time? Comenta aí. Show do Real Madrid no Santiago Bernabéu. E no Santiago Bernabéu, galera, o Real Madrid venceu o Manchester City por 3-0, com 3 gols de Federico Valverde. Hat-trick histórico do uruguaio, hein? E teve detalhe, Vinícius Júnior ainda perdeu um pênalti. Mas mesmo assim, o Real construiu uma grande vantagem para o jogo de volta, hein? E agora, o que vocês acham, hein? Você acha que o Real Madrid agora embala na Champions League? Esse atropelo em cima do Manchester City foi surreal, hein? Comenta aqui embaixo, quero saber de vocês. Meus amigos, agora eu quero saber de vocês, hein? O Neymar deveria ser convocado mesmo sem estar 100%? Ou a seleção brasileira precisa começar uma nova fase, sem depender do camisa 10? Comenta aqui embaixo, porque esse debate ainda promete pegar fogo, hein? E a Champions League, hein? O que você achou dos resultados? Surpreenderam vocês? E o Brasileirão? Continua pegando fogo, hein? Teve vários jogos importantes e vários resultados inacreditáveis, né? Mas comenta aqui embaixo, o que vocês acham? Aproveitando, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, comenta aí para gerar bastante engajamento no vídeo, curte o vídeo também, né? E ativa aquele sininho para você não perder nenhum conteúdo aqui no canal, beleza? Foi bom demais estar com vocês nesse vídeo, hein? Tamo junto demais, galera. Até o próximo vídeo, valeu e falou!